Vamos à palavra? Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o segundo evangelho, seria por ordem cronológica. Na verdade, o terceiro mesmo, seria o terceiro evangelho, 50, 60, 70, seria o terceiro evangelho por ordem cronológica. O terceiro também na arrumação dos evangelhos. O primeiro foi Marcos, o segundo Mateus, o terceiro Lucas, e o quarto evangelho a ser escrito foi João. Cada um desses evangelhos, eles têm um propósito. E Lucas não foi apóstolo. Ele não andou com Jesus. Durante os seus 3 anos que Jesus esteve aqui na terra, Lucas não andou com ele. Então Lucas, ele é um historiador. Alguém que contou, que escreveu a história, porque ouviu. E ele escreveu através de testemunhas, que ele vai usar essa expressão, oculares, testemunhas que viram. Ele diz isso em Atos, porque também ele é o autor de Atos. Lucas escreve um evangelho com um propósito. Ele quer mostrar uma mensagem de uma igreja que já existe. Por ser o terceiro evangelho, a igreja já está estabelecida. E ele precisa explicar o que é o evangelho. Diferente de Mateus e Marcos, que querem pregar, Lucas quer contextualizar o que é a mensagem do evangelho, o seu começo, o seu meio e a sua promessa. Por isso existem alguns textos que só estão em Lucas. Não tem outro evangelho que coloque, porque como ele tinha um propósito de escrever para alcançar o coração, então ele coloca o texto de forma intencional, tipo, eu quero colocar esse texto aqui, porque eu quero esse objetivo aqui. E um desses textos que tem um objetivo direto de explicar o evangelho, de dizer o que é o evangelho, é o que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Lembrando que a epígrafe, que é aquela partezinha preta que abre o texto, ela não é parte das escrituras. Então essa história de bom samaritano, eu não sei por que alguém decidiu colocar dessa forma, porque se existe o bom, alguém vai dizer, existe o ruim. Não. Eu chamaria apenas da parábola do samaritano. E eu quero que você pegue a sua Bíblia para a gente ler junto. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas 10, 25. Posso ler? Amém? Amém. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então lhe perguntou: o que está escrito na lei? A lei é a Bíblia, né? A Bíblia do Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham na mão, a Bíblia que Jesus lia, que todo mundo conhecia, o Antigo Testamento. A Torá e os profetas. Então ele pergunta: o que está escrito na Bíblia? Como você interpreta? E ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo, de toda a tua alma, toda, de todas as tuas forças, toda, e de todo o teu entendimento, 4 vezes todo. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faça isso, que você vai viver a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus novamente: ok, mas quem é o meu próximo? Já que preciso amar meu próximo, então agora me digam, a segunda pergunta é: quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu, respondendo a ele através de uma parábola, de uma comparação. E disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, de terem lhe roubado, ainda lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, dos bandidos? Respondeu-lhe então o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: então vai, faça da mesma maneira, proceda tu de igual modo. Jesus é abordado por alguém que conhece a Bíblia, intérprete da lei. Jesus é abordado por alguém que é um estudioso da Bíblia, tem muito para ensinar. Mas, apesar do seu conhecimento, o seu conhecimento não é um conhecimento que o levará à vida eterna, mas é um conhecimento que ele quer se utilizar para colocar Jesus contra a parede. O texto diz que ele faz uma pergunta para questionar sobre Jesus, para colocar Jesus à prova. E como já está escrito em outros textos, Deus não gosta de ser provado, de ser testado, de ser colocado contra a parede. Porque Deus é Deus. Então ele quer colocar Jesus à prova e ele vai em um dos assuntos, que é um dos assuntos que com certeza mexe em Jesus. Porque é o propósito pela qual ele veio. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. O propósito de Jesus é levar as pessoas para a vida eterna, uma vida melhor aqui e uma vida melhor após a morte. Então ele pega Jesus naquilo que Jesus mais gosta, e o assunto é vida eterna. O conhecimento dele quer colocar Jesus à prova, para saber sobre o que é que acontece se eu quero viver após a morte. Porque a vida não acaba aqui. Não pode ser só isso.
Quem já sofreu como eu sofri, ou como muitos aqui sofreram, vamos ser sinceros, é muito pouco se a vida acabar aqui. E toda essa história de Deus, de eternidade, de depois da vida, então ele vai pegar essa coisa de vida eterna e vai colocar Jesus para responder. Só que Jesus, como bom judeu, Jesus ele não responde, ele faz uma outra pergunta. Jesus diz para ele: mas o que é que está escrito e como é que interpreta a lei? Porque Jesus responde com perguntas. Porque as perguntas que você faz da vida não está no outro, está em você mesmo. Você sabe. Muitas vezes não quer admitir. Muitas vezes não quer aceitar. Muitas vezes não quer colocar em prática o que você sabe. Aí você quer que Deus responda o que você já sabe. Porque vamos ser sinceros, a gente às vezes faz perguntas, mas lá dentro a gente já tem a resposta. Sim ou não? Ou o que eu estou dizendo não é verdade? A gente faz perguntas, mas a gente já sabe qual é o final. A gente gostaria era que os outros dissessem para a gente gente ficar mais acomodado, para a gente ficar mais, menos com problema de consciência. Mas a gente sabe as respostas. E é isso que Deus faz. Deus sabe que a resposta para você está em você. Você sabe a escolha que tem que fazer. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que o que você faz que é errado, que não deveria fazer, mas continua fazendo. A gente sabe das respostas. A gente quer só em criar desculpa para as nossas respostas e os nossos problemas. Mas a gente sabe das respostas. Então o que é que Deus faz? O que é que Jesus faz com esse homem quando ele coloca as suas perguntas para Jesus? Jesus transfere a pergunta para ele e fala assim: tu sabe o que eu estou te perguntando, então responde você. E aí ele vai responder. Ele fala: olha, eu entendo que para ter vida eterna, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar o Senhor. Mas não é amar só dizendo eu gosto, mas é todo o coração. É sem espaço para mais nada, é todo. Não é uma parte, é todo. Eu preciso fazer uma entrega total. Não é uma entrega parcial. Não é uma parte do meu coração, mas é todo. É todo o meu sentimento. É toda a minha paixão. É toda a minha vontade. É eu pensar, Deus está no negócio. É eu sentir, Deus está no negócio. É eu querer, Deus está ali. Então Deus está em tudo. E depois ele vai dizer: e de toda a tua alma, toda, e a alma ali é sentimento, é relacionamento. Ele fala: todos os meus relacionamentos, o gostar da família, o gostar de um amigo, o gostar de alguém, todos os meus sentimentos que estão no campo da alma, não no campo do espírito, mas aqui já no campo da alma, da relação entre pessoas, todo ele tem que ter Deus na história. Deus tem que estar em todos os meus relacionamentos. Ele falou: Deus tem que estar em toda a minha força. Tudo que eu faço tem que ser para Ele. Tudo que eu colocar a mão tem que ser para Ele. Tudo que eu exercitar tem que ser para Ele. Então, como eu faço tudo para Ele, assim tudo que eu aprendo, todo o meu entendimento, toda a minha compreensão do mundo, também tem que ser para Ele. Tudo é Ele. No que eu sinto, no que eu faço, no que eu aprendo, no que eu me movimento, no que eu me relaciono, Deus tem que estar ali no centro, em tudo. Ele tem que estar no meu casamento,
Ele tem que estar na criação dos meus filhos, ele tem que estar na minha relação estrutural de empresa, ele tem que estar no meu trabalho, ele tem que estar na minha faculdade, ele tem que estar na minha escola, ele tem que estar no que eu acho, ou eu penso, ou eu deixo de pensar de alguém, ele tem que estar nos meus filmes, nos meus livros. Deus tem que estar em tudo, é tudo, é tudo. É todo, toda, é todo. É pleno, é completo. Jesus está gostando da resposta. E aí ele fala, e também, como não pode ser só eu, meu coração, minha alma, minha força, meu entendimento, existe agora a segunda parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia, disse o intérprete da lei. Aí Jesus disse, bom, já que você já sabe a teoria, então, faça. Faça. Faze isso, verso 28. Faze e viverás. Se você já sabe a teoria, se você já sabe que vida eterna só com Deus na sua totalidade, faça. Se você sabe que vida eterna é servir o outro, então faça. Mas aí ele pergunta, e quem é o outro? E quem é esse próximo? Então Jesus vai contar uma parábola, e nessa parábola tem aqui 6 personagens. E qualquer um de nós pode ser um desses 6. Hoje à noite, a gente escolhe qual desses 6 a gente quer ser. Jesus diz, certo homem descia, certo homem. Depois Jesus diz, os ladrões, os salteadores, roubaram e causaram ferimentos, parece bandido brasileiro. Roubaram e ainda causaram ferimentos. Os salteadores. Depois aparece na história um sacerdote. 3. Depois aparece na história um levita, que é o 32. 4. Aí vem um samaritano, que é o verso 33, que aparece na história. 5. E por fim, no verso 35, a figura do hospedeiro. 6. 6 pessoas estão nessa história. Então Jesus começa no verso de número 30 dizendo, certo homem. E por que certo homem? Porque pode ser qualquer um de nós. Ele não precisa ser o cara perfeito ou o cara errado, mas um certo homem. Agora, preste atenção numa palavra, aqui. Certo homem, ou seja, qualquer um de nós, rico ou pobre, seja o que for, certo homem, veja só, preste atenção, diz assim, descia de Jerusalém. Repita comigo, diga descia. Só para você mentalizar, descia. Por que Jesus vai usar a palavra descia de Jerusalém? Porque Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. 800 metros acima do nível do mar. Ele ficava numa montanha, num topo, e o templo ficava no topo do topo. Então era o lugar mais alto. Então as pessoas quando iam adorar a Deus no templo, elas subiam para Jerusalém. Então vamos subir a Jerusalém. O que é que isso significa? Vamos adorar. Vamos para o culto. Vamos para a igreja. Então, a expressão bíblica subir a Jerusalém é quem vai para o culto, é quem vai para o templo, é quem vai levar a oferta, é quem vai entregar-se, quem vai entregar uma gratidão ao Senhor. Essa é a ideia de subir a Jerusalém. Os salmos, tem muitos salmos sendo cantados de pessoas que estão subindo a Jerusalém. Então, a ideia de subir a Jerusalém é eu vou para o culto. Se a ideia de subir a Jerusalém é ir para o culto,
a ideia de descer é o quê? Voltar do culto. Então esse homem está voltando do culto, ele descia de Jerusalém. Se ele descia, ele já estava cheio de Deus. Ele já tinha visto lá PH louvar, cantar com aqui o Ministério do Louvor, o LC3 lá. Ele já tinha batido palmas, ele já tinha dizimado e ofertado, ele já tinha ouvido o sacerdote falar, ele já estava cheio de Deus, e agora ele está descendo. Ele foi para o culto, ele foi honrar o Senhor no culto, e ele está descendo. Os detalhes da Bíblia nos mostram algumas coisas. Por exemplo, esse homem descia cheio de Deus de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus não disse que o homem só descia de Jerusalém? Não. Porque Jesus quer nos dar mais uma mensagem. Quando ele diz que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, é que está dizendo que ele era judeu. Porque quem morava em Jericó era judeu. Então esse homem era um judeu praticante da religião judaica. Haviam duas Jericós, a romana, que moravam os judeus ricos, e a Jericó judaica, que moravam os judeus pobres, o favelão. Então, o texto não diz de onde ele morava, mas diz que era de Jericó. Ou seja, era judeu. Então não importa se ele era rico ou se ele era pobre, não importa se ele era alto ou se ele era baixo, ou se ele era branco, ou se ele era negro, se ele era homem, ou se ele... Homem ele era, é porque se fosse uma mulher teria dito, era um certo homem. Então ele está descendo, depois do culto, cheio de Deus, para sua casa. E aí ele cai nas mãos de salteadores. Os ladrões vão lá e pegam ele. Aparece o segundo personagem. Gente que existe para roubar a nossa paz. Gente que existe para roubar a nossa esperança. Gente que existe para nos fazer o mal. Tem gente que existe para fazer mal, sim ou não? Tem gente que existe para fazer o mal. Os caras aparecem na história para fazer o mal. Isso aqui não foi demônio, não, foi gente. Isso aqui não foi o capeta que apareceu na estrada com o tridente para bater no camarada que estava vindo da igreja. Não, foi gente. Gente faz mal a gente. Quem faz mal a gente é gente. A gente tem que parar de querer espiritualizar coisas que não estão no campo da espiritualidade. Está no campo da perversidade humana, do pecado do homem, de gente que fala mal do outro, de gente que quer atanasar a vida do outro, de gente que quer tirar a paz do outro, que quer levar o outro para o mau caminho, para o pecado, para a maldade, para a destruição. Tem gente assim. E que essas pessoas aparecem na vida da gente. Mas sabe qual é a outra coisa que eu aprendo aqui? É que o cara está vindo da igreja, indo para casa, cheio de Deus, e aparece um perturbador, um salteador, um camarada que entra na vida dele para roubar e bater nele, para deixar ele quase semi-morto. Coisas ruins também acontecem a gente boa. Não só é o fato de você ser crente, que você estará protegido 100%, não. Carro de crente também bate. Crente também adoece. Crente perde emprego. Crente entra em depressão. Crente, a mulher briga com ele. No meu caso, até bate. Crente acontece isso, pô. Então a gente pensa
que o fato de ser crente, nós estamos brindados de problema. E nós não estamos. Nós não estamos. Nós estamos nessa vida que Deus nos permite viver, em uma estrada para chegar no destino, a nossa casa, que tem salteadores no caminho. A gente precisa entender que nós é que escolhemos, se nós somos os salteadores, para tirar o juízo do outro, falando mal, usando as redes sociais para mandar recado, usando os grupos para afinetar pessoas, sendo amigo por interesse, mas para depois dar uma rasteira. A gente que escolhe que tipo de lado a gente está. Porque nós aqui, pelo menos eu tenho certeza aqui na Canaã, e quem nos ouve nas redes sociais, aqui não tem salteadores, amém? Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu vou ser pastor hoje 4 vezes, vou usar a minha primeira oportunidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, deixa eu dizer uma coisa para você. Não faça nada para prejudicar uma pessoa, porque você não é salteador. Não faça nada para prejudicar ninguém. Não queira ver a desgraça do outro. Não torça pela vingança. Não queira ver, ele vai se ferrar. Não, isso é coisa de salteador. Crente não faz isso não. O salteador vai lá, rouba, causa ferimentos, que pode ser na alma, não precisa ser físico, às vezes a gente é ferido na alma, porque o que foi que esse camarada fez contra aqueles salteadores? Nada, mas foi roubado e ferido. E ele está cheio de Deus, vindo da igreja. E alguém pode dizer assim para ele, pastor, mas às vezes é por causa do caminho que ele escolheu. Não. É por causa do que ele fez, ele está só colhendo. Não. Porque o sacerdote do texto que aparece agora, terceiro personagem, e o quarto personagem que é o levita, olha só o verso 31. Para você não achar que o cara apanhou e foi roubado por causa do caminho que ele escolheu, o texto diz que o sacerdote descia pelo mesmo caminho. Não queira culpar o sofrimento dos outros, dizendo que exclusivamente a culpa é dele ou do diabo. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, por causa da natureza do pecado do homem. Então, o mesmo caminho também o sacerdote escolheu, porque só tinha um caminho para descer de Jerusalém. Então ele está descendo por esse caminho, algo ruim acontece, e ele fica semi-morto. E a palavra semi-morto é desistiu. É incrível como Jesus disse que ele poderia ter estado largado, doente ou acabado, mas ele fala semi-morto. Uma palavra que quer dizer alguém que perdeu o sentido da vida. As coisas de ruins que aconteceram com aquele homem, ele perdeu o sentido de viver. Não tinha mais ânimo, não tinha mais força, por isso que ele ficou no chão, ensanguentado. A ideia do semi-morto que Jesus aplica no texto é a ideia de gente que desistiu da vida. Desistiu de acreditar que pode ser diferente, pode ser melhor para ele. Que ele pode sair daquele estado para algo melhor.
semi-morto, desistiu, não tem vida nele mais. Mas também não está morto, mas também não está vivo. Então aquele homem semi-morto está ali, e aí passa agora, pelo mesmo caminho, verso 31, e o texto vai dizer, descia um sacerdote. Veja o verso de número 32 também. Um levita também descia. Volta para o 31. Ou seja, ambos, tanto o sacerdote como o levita, também estão vindo da igreja. Estão vindo cheios de Deus. O sacerdote está até cortando o laço. Inspirado, cheio de Deus. Eles estão descendo de Jerusalém. E pelo mesmo percurso. Só que o sacerdote, vendo o homem, passa ao largo. É o que diz o texto. Por que Jesus usou duas figuras do sacerdote e do levita? Poderia até ter usado só uma, só do sacerdote ou de alguém religioso. É porque o sacerdote era alguém que quando alguém vinha para Jerusalém para estender, ele levantava, abençoava, a pessoa deixava a oferta e o levita era quem pegava a oferta e guardava a oferta ou executava a oferta, fazia alguma coisa. Ou seja, um era o camarada que usava a palavra, a bênção, e o outro executava. O templo e a religião para existir, existia por causa do sacerdote e do levita. O sacerdote tinha vestes de sacerdote, postura de sacerdote, palavra de sacerdote, pregação de sacerdote. A ideia do sacerdote é que ele parece que está mais próximo de Deus do que nós. Todo mundo acha que a oração do pastor é mais forte do que a sua, porque você entende que o pastor passa mais tempo orando, lendo a Bíblia, está mais perto de Deus, tem mais gente na igreja orando por ele, então ele está mais perto de Deus do que você. E aí você acha que a sua oração é mais fraca do que a oração do pastor. Então a figura do sacerdote representa a imagem de alguém que está mais próximo de Deus do que a maioria. A figura do sacerdote não é somente a figura da religião, mas a figura da crença de que a religião consegue aproximar as pessoas de Deus. E muitas vezes sem Deus. O sacerdote, ele é tudo o que nós entendemos como que se Deus só fosse alcançado através dos ritos, através de uma liturgia, através de um culto, como se Deus fosse Deus só aqui, e não fosse o Deus da estrada, mas o Deus só do templo, fosse o Deus do culto, mas não fosse o Deus do caminho para Jericó. Porque no caminho para Jericó tem bandidos e salteadores que roubam e ferem pessoas. Enquanto que no templo tudo é perfeito. O ambiente é harmonioso. Então esse homem que representa como se a religião fosse fora da vida, como se Cristo estivesse fora de nós e ele só fosse presente no culto, como se viver o evangelho fosse algo só litúrgico, de andar com a Bíblia debaixo do braço ou com uma roupa que me identifica como crente, como se o evangelho fosse apenas a paz do Senhor, meu irmão. Mas na estrada da vida, na descida para Jericó, as coisas acontecem.
E o sacerdote enxerga, ele vê, mas decide não fazer nada. Por quê? Porque aquele homem, como ele estava semi-morto, talvez ensanguentado, ou até mesmo na cabeça do sacerdote morto, o sacerdote não podia tocar em defunto. Então ele prefere passar longe, para nem tocar no defunto. A mesma coisa o levita, passar longe, para nem tocar no defunto. Porque ele está mais preocupado com o que podem dizer dele, do que o que ele precisa fazer, que a palavra diz que ele tem que fazer. O sacerdote passa ao longe, porque a imagem religiosa é mais importante do que a vida, do que o outro. Então ele passa longe. Ele passa longe, porque existe uma cultura religiosa, de coisas onde eu não posso estar, não posso fazer, não posso pegar e não posso tocar. E dentro dessa cultura religiosa, nós estamos deixando de olhar as pessoas e olhar quem precisa. O sacerdote e o levita. O que diz e o que faz. O que está no púlpito e o que está na porta. O que está com a palavra e o que está nos teens, no kids, o que estão espalhados. E eles estão ali cuidando da sua própria imagem. Porque na grande maioria de cada um de nós, as nossas orações são sempre assim: Senhor, me abençoa. Senhor, abre porta. Senhor, cuida de mim. Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda. Senhor, Senhor, Senhor. E você para perceber que parece que a sua oração, ela sempre é sobre você e sobre os seus próprios interesses. Eu quero orar, Senhor, pela minha esposa, mas é minha esposa. Eu estou orando agora, Pai, é pelo outro, é o meu filho, mas é meu filho. E nós estamos sempre voltados para Deus, como sacerdotes e como levitas, para nós. Então Jesus vai mostrar uma outra pessoa, um outro personagem. O verso 33, o samaritano. Agora, olha o que diz o texto de número 33. Certo samaritano descia? Sim ou não? Olha ali. Certo samaritano que ele não descia, ele seguia. E como nós já falamos domingo passado, que os samaritanos não se davam com os judeus. Judeus, hoje, naquela época, era igual os samaritanos e ramais. Muçulmanos e cristãos. Então não se davam. Então certo samaritano seguia o seu caminho, mas quando passou, ele passou perto. O que o texto quer dizer? Ele se interessou pelo problema do outro. Então ele viu, e vendo, ele sentiu a dor do outro. O samaritano, se tinha oposição com o judeu, aquele homem, se ele descia, ele tinha aparência religiosa. Ele devia ter as trancinhas judaicas, o talite, o quipá, sei lá o quê. Mas ele tinha características judaicas, ao ponto que, na mensagem do domingo passado, diz que os judeus, os samaritanos, sabiam que ele subia para Jerusalém pela aparência. Então aquele homem descia com a mesma aparência. Jesus agora está mostrando que há alguém que não é bem-vindo, samaritano, alguém que não é aceito,
que já tem o seu estigma natural de ter nascido em Samaria, de gente que talvez disseram para ele: você não presta, Deus não te ama. Mas essa pessoa, diferente do padrão religioso, sentiu dentro de si que ela precisava fazer alguma coisa por aquele que estava na beira do caminho. Jesus está dizendo: religião não é o que você fala, religião é o que você vive. Evangelho não é como você se comporta, para que os outros vejam. Evangelho é o que você sente, que está aqui dentro. Se você olha para aquela pessoa que está destruída, você fala: cara, podia ser eu. E você sente a dor dele, você sente a dor dela. A gente não pode viver uma religião de show, de famosos. A gente não pode viver um cristianismo de placas, de movimentos. Mas o samaritano, que não estava na lista do sacerdote, rejeitado pelos levitas, sentiu. E isso me incomoda, porque a gente como igreja, nós estamos deixando de sentir. Pessoas que deixaram de vir, pessoas que se desviaram, pessoas que sentavam na mesa com a gente que não sentam mais. Eu sei que tem pessoas que são salteadores, que vão levantar a voz para nos ferir. Mas existe muita gente que, ferido pelos salteadores, ficaram pelo meio do caminho, e a gente não está percebendo elas. Não é sobre encher uma igreja, não é sobre ter 3 cultos, não é sobre se tornar a onda do momento. É sobre o que Jesus disse para ele: você sabe o que está escrito? Então faça. Então viva isso daqui. Então coloque isso daqui em prática. Busque fazer com que isso daqui se torne uma realidade na sua vida, sentindo o que o outro sente. Compadeceu-se dele. Mas nós estamos tão preocupados que estamos passando ao largo. Pessoas que já trabalharam conosco, pessoas que já estiveram em nossas orações e não estão mais. Eu sei que às vezes nós somos exclusivistas. Nós queremos só ajudar aqueles que estão descendo para Jericó. A gente não gosta dos samaritanos, eu sei disso. Eu sei que a gente não gosta daqueles que não têm a mesma identidade da gente, não frequentam os mesmos lugares. Eu sei disso, eu sei disso. Essa semana, a esposa ficou com a cara feia, braba comigo, ficou chateada comigo. Me chamou a atenção, falou: que é isso, braba? Quase eu achei que ela vai tirar o cinto e vai me dar uma surra. Porque eu disse: essa semana Deus me pegou 3 horas da manhã me acordando para orar por um miserável. Ela olhou para mim: para orar por quem? Eu disse: por um miserável. Eu disse: Deus, e aí ela pegou cheio. Ela criou ar, ficou grande. Porque eu precisava aprender. Quando Deus me acordava 3 horas da manhã, dizendo: olha, você acorda agora e vai orar por ele.
No outro dia, 3 horas da manhã, Deus de novo me acorda, fala, agora você vai orar por essa lista de membros da sua igreja. No outro dia, você acorda, agora você vai orar. Eu falei, Deus, semana todinha, eu estou com sono acumulado. Mas o Espírito Santo queria que eu aprendesse essa semana que não era sobre mim que eu devia orar, mas sobre os outros. Tudo por causa dos outros. Ontem, no batismo lá do Cabo, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O rapaz que trabalha com a gente, que trabalha com a gente abrindo e fechando a igreja lá, porque tem a piscina, o tanque, né, o local onde eles fazem o batismo, aí a pessoa entra e aí é batizado e ele saía pelo outro lado. Então tinha um irmão que pegava as sandálias daqui, antes dele subir, deixava as sandálias aqui, tirava as sandálias e colocava as sandálias aqui do outro lado. E eu vendo um dos nossos irmãos, que alguns adolescentes estavam lá, sendo batizados, e eu vi quando ele pegava as sandálias e ele entregava as sandálias para o adolescente. E acompanhava o adolescente, até abraçava, chorava o adolescente. E eu perguntei, falei, por que o irmão fulano está... Falou, pastor, o senhor não sabe não? Eu falei, sei não. Ele falou, ele já ganhou mais de 15 adolescentes para Jesus. Ele trabalha num projeto social de uma escolinha de futebol. E ele está lá, ele não ganha nada. Ele está lá só para pregar o evangelho para esses adolescentes. Aí eu ouvi isso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, vou dar um abraço nele. E eu fui até ele. E aí eu dei um abraço, ele estava chorando com os adolescentes. Eu falei, meu filho, acabei de saber um pouco da sua história. Que coisa linda, parabéns. E ele falou, pastor, Deus me colocou lá. Não para eu trabalhar com bola. Para eu trazer esses adolescentes para Jesus. A minha vida não teria sentido, porque muitos desses adolescentes estavam nas drogas, os pais desistiram dele. Muitos desses adolescentes não sabem para onde ir nem o que fazer, e lá eles encontram Jesus. E hoje, dessa minha equipe, eu estou batizando mais 5 aqui. 5 que estão sendo batizados. Ele disse, pastor, não tem sentido, minha vida não teria sentido se não fosse o propósito que Deus colocou no meu coração de cuidar deles. E eu fiquei ouvindo aquilo dali. Ele dizendo, nada mais importa a não ser ganhá-los para Jesus. Ele falou, olha pastor, e não é só sobre eles. Olha ali é o pai de um que também agora aceitou Jesus. Ali é a mãe do outro que também aceitou Jesus. Olha ali, pastor, aquela família ali foi através de um adolescente que veio para a igreja. E eu falei, e a gente está preocupado com a gente? Com um monte de gente sendo destruído, com um monte de gente sendo ferida, com um monte de gente caindo pelo meio do caminho. Amigos nossos que muitas vezes estão em péssimas condições e a gente não manda uma mensagem. A gente não manda uma palavra, a gente não diz que lembra dele, que ora por ele. Seja filhos, seja família, seja amigos, seja pessoas que já passaram por aqui. Nós estamos mais para sacerdotes e levitas do que para samaritanos. E o samaritano sentiu e foi para perto. Viu e sentiu a dor. E chegando-se, verso 34, colocou o melhor dele na ferida, óleo e vinho. Fez uma asepsia, que eram os remédios que ele poderia ter na época, e colocou antibiótico natural. Colocou nas feridas. Deu o que ele tinha. O que é que você tem para colocar nas feridas de alguém que está sofrendo? Crítica? Acusação? O que é que você tem?
Sabe, eu acho que às vezes nós nos sentimos santos demais. Nos sentimos tão santos que não estamos passando óleo e vinho nas feridas de pessoas que estão semi-mortas no caminho longe do templo. Mas como aquele samaritano não precisava, porque não era tido como judeu, então ele conseguiu fazer o que muitas vezes os crentes não fazem: cuidar de outro. E às vezes, por isso, como os crentes não cuidam de outro, acontece muitas vezes de que alguém que está no caminho do mal acaba sendo mais amigo e arrasta o cara. Enquanto que nós somos meio exclusivistas. Não, é samaritano. Aí vem o samaritano, está disposto a ajudar. E ele pega o camarada, coloca em cima do seu próprio animal. Seu próprio, Jesus faz questão de dizer. Ele pega e coloca em cima do seu próprio animal. Ele sai da vez e coloca o cara em cima do animal e leva ele para uma hospedaria e trata dele. A gente dá muito mais tempo para as pessoas da igreja do que as que não são da igreja. E às vezes as que não são da igreja é que precisam mais da gente do que os que estão na igreja. E isso é que é evangelho. É quando a gente se preocupa com aqueles que estão largados no caminho. E ele foi lá e colocou em cima do seu animal. E diz o texto que ele leva para uma hospedaria e trata dele. Precisava? Não. Tinha relação? Não. Era família? Não. Mas trata dele. Porque para ser bom, independe do outro. Você é bom porque você é bom. Porque para ser bom, não precisa que o outro seja bom. Você pode ser você mesmo. Você pode se preocupar com você mesmo. Eu já fui muito apedrejado por ir atrás de pessoas que dizem para mim: pastor, o senhor já percebeu que parece que as pessoas que o senhor mais cuida, mais se aproxima, elas acabam jogando pedra, lhe traindo, falando um monte de coisa. Por causa delas, eu não posso deixar de ser eu mesmo. Você não pode deixar de ser você mesmo por causa dos outros. Você pode ajudar as pessoas independente delas, porque você é você. E ele foi lá e colocou no animal e levou para uma hospedaria e tratou delas, independente delas. E tratou, e depois dele tratar, no dia seguinte, aquele homem à noite deve ter gemido a noite inteira, ele deve ter estado com ele a noite inteira, cuidando dele. E no dia seguinte ele acorda, ele tem que seguir o caminho dele, porque a vida segue. E ele tem que seguir a vida. Mas ele diz uma coisa. Ele tira 2 moedas e entrega ao hospedeiro. E diz para ele: cuide deste homem, porque quando eu voltar, eu acerto contas com você. Eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, a gente passa a régua e acerta a conta. O hospedeiro é a igreja. Somos nós. O samaritano, que nós precisamos imitar, a pessoa de Jesus, cuida da gente e diz assim: olha, eu vou preparar o lugar, eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou voltar.
E Ele, para que a gente cuide, Ele não nos deixa de mãos vazias. Ele dá 2 moedas, 2 denários. Ele nos dá o seu espírito, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Ele nos capacita para cuidar de quem está morrendo à beira do caminho. Se você toca, foi o talento que Deus te deu, para que outras pessoas cheguem à presença de Jesus através do seu talento. Se você canta, Deus te deu talento para que você possa exercer esse talento, para que outras pessoas cheguem a Jesus através do seu talento. Se você é alguém que sabe ouvir e senta para ouvir, Deus te deu essa capacidade de ouvir, que é para atrair o coração das pessoas para Jesus. E Ele te deu esse talento. Se você fala demais como eu, que não paro a matraca, Deus vai te dar esse talento, para que você possa usar esse talento para trazer pessoas para Jesus. Ele não disse, cuide dos outros, e você diga, como? Ele vai dizer, está aqui, eu vou te dar 2 denários. Eu vou te dar dons, eu vou te dar talento, eu vou te dar coração, eu vou te dar vontade, eu vou te dar desejo, eu vou te dar habilidade, eu vou te dar condição. E se você fizer mais do que eu estou te dando, não se preocupa, porque quando eu voltar, eu te entrego o meu galardão. Se você decidir se dedicar, se você decidir se entregar, se você decidir fazer, porque Ele colocou nas tuas mãos, e vai caber você agora, como hospedeiro fazer ou não, porque Ele vai voltar, e vai prestar conta. E quando Ele voltar e prestar conta, Ele vai prestar conta daquele que estava semi-morto, mas agora está pronto para voltar para a estrada e para o caminho. Todos nós estamos em uma dessas condições. Mas ninguém que faz para Deus sai sem ser indenizado. Ele diz, eu te indenizarei quando voltar. Ninguém que faz para Deus sai de mãos vazias. Ele te entrega e diz, pode fazer, porque depois de fazer ainda tem recompensa. Pode fazer, mas faça com vontade, porque tem recompensa. Faça com o coração, porque tem recompensa. Cuide dos outros, porque isso é que é evangelho. Vá atrás das pessoas, porque isso é que é cristianismo. Não é sobre movimento, é sobre pregação. Não é sobre movimento, é sobre sentimento, cuidado, misericórdia, compadecer-se das pessoas. O Deus a quem nós servimos está preocupado com cada um de nós que está na estrada. E podemos ser feridos, e podemos ser atacados, podemos passar por situações muito complicadas. Mas Deus sempre terá um samaritano para nos socorrer. Deus sempre levantará um samaritano para nos ajudar. Deus sempre levantará um samaritano para nos restaurar na hospedaria. A igreja é uma grande hospedaria. E aqui há pessoas boas e há pessoas feridas. A igreja é uma grande hospedaria. E aqui há pessoas que foram feridas na beira do caminho, na estrada por salteadores, mas estão aqui. E o samaritano está dizendo, cuide delas. Faça a sua parte. Cuide delas no GC. Cuide delas. Não desista delas. O samaritano está aqui disponibilizando para nós recursos para cuidar dessas pessoas. Está nos dando vontade para cuidar delas. Nós podemos mudar essa geração. Nós podemos mudar a nossa comunidade. Nós podemos mudar aonde nós estamos. Nós podemos ser igreja. Não com vestes sacerdotais, mas no caminho, buscando os semi-mortos, os que foram
caindo pelos salteadores. Mas a gente, como igreja, nós podemos fazer toda a diferença. Eu não vi ainda a igreja ferir como está sendo tão acusada. A igreja não fere ninguém. Pessoas ferem pessoas. E por isso que a Bíblia vai dizer que se teu irmão fizer alguma coisa contra ti, vai lá. Reconcilia-te com teu irmão. Não fala da igreja. Pessoas ferem pessoas. E pessoas são feridas por pessoas. A igreja segue caminhando. Porque ela é a noiva do Cordeiro. Ela vai se encontrar com o Senhor. Ela vai morar no céu. O joio vai ser jogado no fogo, mas o trigo vai ser debulhado para a grande ceia que haverá na mesa, sentado com Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos a igreja. Nós somos o hospedeiro. Nós precisamos olhar para os outros, porque Jesus está pronto para restaurar. Jesus está pronto para mudar. Jesus está pronto para salvar, para pegar o semi-morto e levar para a igreja. Ele está pronto. Quem já teve uma família destruída como eu vivi? Quem já viveu nas drogas, galera, como eu também já vivi, sabe o que Jesus faz. E sabe que Ele muda. E coloca óleo e vinho e leva para a hospedaria. E faz a gente quem a gente é hoje. Eu sou o que eu sou por causa de Jesus. E por isso eu sou apaixonado por Ele. E por isso quando eu vejo meu filho aqui em cima, eu sei que foi Jesus na minha casa. Foi Jesus na minha vida. Eu sei que foi Jesus. Fique de pé.